Então ele começa dizendo: uma coisa eu pedi ao Senhor. Mas ele só pediu? Sim ou não? Não. Ele disse: uma coisa eu pedi e a buscarei. Então a gente tem que entender que o próprio Senhor Jesus, não precisa abrir tua Bíblia não, para a gente não sair desse versículo. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 8: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Então não é só pedir. Muitas pessoas estão cumprindo só a primeira parte, pedir. E às vezes é aquele pedido do desejo, né? Ah, como eu queria ser assim, como eu queria ser igual o pastor, ter a fé que ele tem, ou de um obreiro. Mas não basta só pedir desejando, tem que buscar. Então tudo na vida, e principalmente Deus, as coisas de Deus, eu tenho que pedir, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar. Porque o próprio Senhor Deus, ele disse: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso quê? Coração. Estão entendendo? Então tem muitas pessoas que têm pedido tantas coisas para Deus, só que pede, mas não busca. E esse ato de buscar significa conquistar também, significa tomar posse também, significa fazer a sua parte. Quantas são as pessoas que estão agora em casa, pedindo muita coisa para Deus, mas não têm buscado a Deus? Nós estamos ao vivo agora aqui na transmissão, no Facebook, tanto no Facebook da igreja, quanto no meu Facebook, Jorge Albano. Depois você pode compartilhar depois na sua casa. E quantas são as pessoas que estão nos assistindo agora, que têm pedido muita coisa para Deus, só que essas pessoas têm pedido, mas não têm buscado, porque é algo a mais. Eu peço, mas Jesus disse: o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Quer dizer, então é pedir, buscar. O que é bater? Insistir. A pessoa, por exemplo, que ela quer algo na vida de qualquer área, seja familiar, quer dizer, você pede pela sua família, você está aqui buscando, você está aqui lutando pela sua família. Quer dizer, você está insistindo, muitos já estão aqui há anos insistindo, e você está fazendo o correto, você está pedindo, você está buscando, você está insistindo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter a resposta, você vai conseguir, amém? Só que por outro lado, existem aqueles que só pedem, mas não buscam e não insistem. Então isso seja na vida familiar, na vida financeira, na saúde, e principalmente na vida espiritual. Se eu quero mais de Deus, não adianta eu ficar falando: ah, como eu queria ser assim, como eu queria ser mais cheio da presença de Deus. Quer dizer, se eu quero, então eu vou pedir, mas eu vou buscar. Eu vou vir mais para a igreja, eu vou procurar participar das vigílias quando a gente fizer vigília. Por exemplo, tem muitas pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, mas quando a gente marca uma vigília, a pessoa não vem. Tem pessoas que querem ser batizadas no Espírito Santo, mas quando a gente marca a vigília, né? O ano passado nós tivemos pouco, por causa da época da pandemia, né? Que a gente teve que mudar algumas coisas, mas esse ano com certeza vamos fazer. E a gente marcar: olha, na sexta-feira, dia tal, nós vamos ter a vigília do Espírito Santo. Para quê? Para a gente buscar, orar mais. Então tem aqueles que pedem, que até falam que quer, mas quando a gente marca a vigília, a pessoa não vem. Vocês estão entendendo? Então o salmista, para a gente não ficar parado aqui, ele disse uma coisa, versículo 4: pedi ao Senhor, mas também o que? E a buscarei. Agora vamos entender o desejo dele aqui. Qual era? Que eu possa morar aonde? Na casa do Senhor. Quando? Todos os dias da minha vida. Então vamos entender isso aqui. Então isso que ele estava pedindo e buscando, o que? Ele disse que eu possa morar na casa do Senhor. Quando ele disse isso, ele não está falando do templo. Para nós aqui a revelação não é do templo físico. Você não vai pegar a sua cama, trazer aqui para a igreja, para morar na igreja, não é isso.
Morar na casa do Senhor é você estar sempre em comunhão com as coisas de Deus. É você sim morar, como diz o Salmo 91, aquele que habita aonde? No esconderijo do Altíssimo. Quer dizer, um relacionamento com Deus. Claro, isso inclui estar sempre na igreja, isso inclui estar sempre aqui. Porque é aquilo que nós falamos anteriormente, tem pessoas que querem as coisas, mas não querem buscar, não querem estar sempre na casa de Deus. E o salmista, ele disse uma coisa: eu pedi ao Senhor, buscarei o quê? Que eu possa morar todos os dias, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Então, é você estar aqui sempre que você, um dia da semana, ou na quarta-feira, no domingo, ou na sexta, mas você sempre procurar estar na igreja, não ser visitante, porque visitar é diferente de morar. Está cheio de visitante por aí. O que é o visitante? É aquele que vai para a igreja quando dá vontade. Hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou para a igreja. Você conhece aquela pessoa que você convida para ir para a igreja, a pessoa fala assim: não sei, se der eu vou. Se não tiver o que fazer, tiver um tempo eu vou, né? Como se não fosse prioridade. As coisas de Deus têm que ser em primeiro lugar. Eu aprendi que às vezes eu tenho que desmarcar compromisso meu para me estar com Deus. Quantas vezes eu já não fiz isso? Quantas vezes alguém já não chegou: olha, ô Jorge, vai ter isso, vamos lá fazer isso. Olha, não vou. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Vou para a igreja. Logo no começo, quando eu comecei a vir para a igreja, no auge da juventude, os amigos ainda que vinham convidar, não para fazer coisa errada, mas às vezes, né? Vamos lá jogar uma partida de futebol, não tem nada de errado. E quantas vezes, domingo de manhã, falava: não vou. Por quê? Porque eu vou para a igreja. Por quê? Porque passou a ser prioridade o quê? As coisas de Deus. Antigamente era o contrário, né? Me convidavam para ir para a igreja. Que vocês vão para a igreja? Não sei. Se bem que eu sempre tive um temor, porque eu aprendi com a minha mãe. Sempre tive um temor. Eu nunca falava, eu nunca prometi, olha, eu vou, e depois não ia. Porque eu tinha algo dentro de mim. Eu vou, e se eu for, vai ser para valer, para me servir a Deus. Então é isso, nós não temos que visitar, nós temos que morar. Então o salmista disse uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei. O quê? Que eu possa, versículo 4 ainda, morar na casa do Senhor. E claro, irmãos, isso, só antes da gente continuar, isso inclui o quê? Leitura da Bíblia, comunhão com Deus. E não é só aqui na igreja. Pastor, se é morar na casa, você está bastante vezes na igreja, pois então eu estou sempre aqui. Mas a questão não é só aqui, é em todos os lugares, é na sua casa. A nossa vida cristã não pode se resumir só aqui na igreja. Tem muito cristão que a vida dele se resume só na igreja. Quando está na igreja é uma bênção, ora, chora na presença de Deus, lê a Bíblia, faz as campanhas, mas quando termina o culto, vai para casa, acabou. Não se envolve mais com Deus. Lá dentro da casa ninguém vê aquela pessoa lendo a Bíblia, ninguém vê orando. Então, morar na casa do Senhor todos os dias, não é que eu vou estar todo dia na igreja, que vou morar na igreja, não. Eu busco a Deus aqui, busco em casa. É aquele momento que você tem na sua casa. Você está lá na sua casa, hoje não tem culto, mas eu vou orar em casa. E os nossos familiares, irmãos, precisam ver a gente fazendo isso, sabia? Os nossos filhos, teus filhos precisam ver, que é isso que você vai atrair eles. Tem muitos pais que oram aqui na igreja para os filhos virem para a igreja, mas esses pais, esses familiares não têm vida com Deus em casa. O filho olha e fala: eu nunca vejo minha mãe orando nem com a Bíblia na mão. Eu já contei aqui o caso de um irmão que foi fazer visita, que ele me levou lá na casa dele para convencer a esposa dele a vir para a igreja. Só que quando eu cheguei lá, ela sentada no sofá falou: pastor, olha, como é que... Ela me tratou bem, todo respeito, mas ela disse: pastor, o senhor me desculpe, mas como é que eu vou na igreja do senhor, se esse homem, ela falando do marido dela, me chama todo dia para ir para a igreja, e ele vai todo dia, mas chega aqui em casa, eu nunca vi ele com a Bíblia na mão, nunca vi ele orando. Pelo contrário, vejo ele assistindo filme, assistindo um monte de coisa aqui na televisão. Quer dizer, o que ela quis dizer? Mesmo ela não entendendo nada, ela disse: ele é crente só lá na igreja, que aqui dentro ele não é. E nós temos que ser cristão, temos que ser crente dentro da nossa casa. Amém? Quem quer que a sua família venha para a igreja e sirva a Deus? Eles precisam ver você servindo a Deus na sua casa.
Para que os meus filhos sirvam a Deus, eles têm que ver eu servindo a Deus. Eu até comentei aqui no culto anterior, que antigamente, o que eu fazia? Eu ia orar, já contei aqui para vocês, eu sempre, quando eu ia orar, eu fechava a porta do quarto, passava a chave, para ninguém incomodar, né? Mas agora, eu não faço mais isso. Eu só encosto a porta. Por quê? Porque eu faço questão que eles vejam eu orando. Porque isso vai despertar neles o quê? O interesse também. Mesmo que faça aquele barulho na porta, mesmo que entre, sabe? Né? Chegue de surpresa, ô pai! Mas eu faço questão que veja eu orando. Por quê? Porque isso é para despertar o interesse neles. Mas tem muitos cristãos que o filho a qual a pessoa está orando nunca viu dentro de casa lendo a Bíblia. A esposa que não vem na igreja, que o marido está orando, o marido está na igreja orando para ela vir para a igreja, nunca viu ele lá com a Bíblia na mão. Então aquele familiar sabe que aquele cristão é cristão só da igreja, aquele crente é crente só da igreja, mas lá em casa não é. E o que vai fazer a diferença é ser crente lá em casa, é ser cristão lá em casa, não aqui na igreja. Aqui não adianta. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. É lá que nós temos que ser. Então isso é morar na casa do Senhor todos os dias. Quer dizer, eu sirvo a Deus aqui, mas eu sirvo a Deus lá também. E aí eu vou trazer minha família, amém? Aí ele continua dizendo aqui, olha só, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha por que a gente tem que estar em constante comunhão com Deus. Primeiro, porque ele diz, para contemplar a formosura do Senhor. O que isso significa? Ver a face de Deus, como que ele é branco, ele tem barba. Não, o que é ver a formosura do Senhor? Ver a beleza do Senhor? É ver Deus operando, é ver os milagres. Você já viu o missionário, quando ele ouve um testemunho, você já viu o missionário falar, ô Jesus, o Senhor é lindo. Quem já viu o missionário falar assim? O que ele está querendo dizer? Da fisionomia? Não, do que ele fez. Ô Jesus, o Senhor é lindo. E é verdade. Quando você tem comunhão com Deus todos os dias, mas para isso, você tem que pedir e buscar. Eu quero e eu vou ter essa comunhão. E aí você pratica isso, então você vai ver a formosura do Senhor, ou seja, você vai ver os milagres acontecendo. E da mesma maneira que o missionário fala, ô Jesus, o Senhor é lindo, você vai falar também. Na hora que acontece um milagre, ali é a beleza do Senhor, ali é a grandeza de Deus. Então, estar na casa, pedir e buscar para estar em comunhão com Deus sempre, né, de vez em quando, é para isso, é para ver a formosura do Senhor. E ele fala no final, para que é mais? No versículo 4 ainda, para contemplar a formosura do Senhor e aprender aonde? Irmãos, é para isso que nós estamos aqui, para aprender. É por isso que você tem que estar em constante comunhão com Deus, é para aprender também. A gente vem para a igreja para isso, eu estou aqui para isso também, aprender mais de Deus, porque quanto mais você aprende, mais de Deus você vai ter. Por isso que a gente sempre prega sobre ter entendimento. Eu preguei isso domingo, tem que ter entendimento. A gente vê que as pessoas estão nas igrejas há muitos anos, mas não aprende. Ouvem, mas não aprende. E você tem que querer aprender, você tem que querer crescer espiritualmente. Nós não podemos ser criança na fé a vida toda, não, tem que ter maturidade espiritual, tem que crescer espiritualmente a ponto de você aprender e passar a ensinar. Então esse era o desejo dele também, de estar sempre na casa de Deus, estar em comunhão com Deus. Para quê? Para aprender, para receber a revelação. Porque quando você aprende de verdade, é porque Deus se revelou para você. Não é só ouvir o pastor pregar. Muitas pessoas vêm para a igreja, mas ouve só o pastor falar, não entende nada. Se chegar em casa, o familiar perguntar, o que o pastor pregou hoje? A pessoa nem lembra. Você tem que saber, você tem que aprender, você tem que sair daqui, eu entendi, Senhor. E se tiver com dificuldade de entendimento, ore, Deus, eu quero entender. Deus tira todo impedimento. Às vezes o impedimento é um sono que dá na hora, às vezes o impedimento é o pensamento que quer sair. Fala a verdade se isso já não aconteceu com você. Já aconteceu comigo, com todo mundo. Só que tem aqueles que deixam e aqueles que não deixam. Às vezes você está aqui ouvindo, o pensamento viaja, vai para outro lugar.
você nem está percebendo, nem entendendo o pastor está pregando. Quando volta, você já não sabe mais aonde que o pastor começou. Então tem que estar ligado com as coisas de Deus. E isso é aprender. Porque o apóstolo Paulo disse que a letra mata, o espírito, a revelação, o entendimento é quem vivifica. Se você ficar aqui só ouvindo o pastor blá, 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 não vai resolver nada. Agora, quando você entende, recebe a revelação, é isso que muda a tua vida. Amém? E aí, tudo isso nós estamos falando, olha por quê. Vamos ler de novo o versículo 4, aí nós vamos finalizar o comecinho do versículo 5. Então vamos entender agora. Versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Tudo isso para quê? Olha aí. Porque, versículo 5, no dia do quê? Da felicidade? Sim ou não? Não. Porque no dia da adversidade, olha aqui para mim, Jesus falou isso. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Ninguém está livre disso aqui, irmãos. Nem eu, nem você, ninguém. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Todos nós passamos por lutas, todos nós temos o dia da adversidade, todos nós temos o dia dos problemas, todos nós passamos por dificuldade. Então por que eu tenho que estar sempre na casa de Deus? Por que eu tenho que buscar essa comunhão com Deus? Por que eu tenho que aprender no templo? Porque quando eu aprendo, eu fico preparado para quê? Para o dia da adversidade. É isso que Deus quer. O povo cristão tem que ser preparado para o dia da adversidade. Não é eu chegar aqui e falar para vocês: olha, irmãos, vocês nunca vão ter problema, amém, é o que todo mundo quer ouvir. Aí todo mundo, amém. Estou dizendo que você vai falar isso, mas é o que todo mundo quer ouvir. Mas não é, é preparar para o dia da adversidade. Ou seja, você vem, tem comunhão com Deus, você aprende, você está preparado como um bom soldado de Cristo. E se a adversidade vier, você está preparado, porque ele disse assim, ó: porque no dia da adversidade, o que vai acontecer? Me esconderá aonde? No seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Diga graças a Deus, porque no momento da adversidade você não vai sofrer. Ele disse: quando passares pelas águas, isso é o livro de Isaías, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Ele não disse que nunca ia passar pela água, né? Ele disse: quando passares pela água. Mas qual é a diferença? É que eu estarei contigo. As lutas virão, as lutas surgem, sim, mas Deus está comigo. Quem crê que Deus está contigo? Tem que estar preparado para isso. Você tem que estar sempre aprendendo, tem que estar sempre ali em comunhão com Deus. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. É isso que Deus quer de nós, irmãos. E aí quando vier algum problema, quando acontecer alguma coisa, seja na família, você está preparado para batalhar como bom soldado de Cristo. Aí você fala para os familiares: olha, nós vamos orar, Deus vai mudar a situação, nós vamos fazer um propósito, fazer uma campanha, Deus vai mudar isso aí. Quer dizer, você está preparado, você se preparou. O soldado, o bom soldado, não é aquele que vai para a batalha de qualquer jeito, ele já entra sem saber, não. O soldado, ele se prepara. Quem é soldado de Cristo aí? Tem que se preparar, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas nós vamos estar preparados na palavra. O diabo vier lançar os dardos inflamados dele, nós estamos preparados. Jesus foi para o deserto e o diabo tentou, usando a palavra, distorcendo, mas Jesus estava preparado, porque ele respondia com a palavra. Então às vezes o diabo ele vem com um problema, e aí você tem que estar preparado para responder com a palavra. Pelas feridas de Cristo eu já fui sarado. O médico fala, ou alguém fala: esse negócio é grave, hein? Você fala: mas pelas feridas de Cristo eu já fui sarado. Alguém fala assim para você, o diabo usa alguém e fala assim: não tem mais jeito não, esse aí não tem jeito não, de um familiar. E você fala o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu, tua casa.
O diabo vem com pensamentos esquisitos na sua cabeça, você já logo lembra, foi para a liberdade que Cristo me libertou. O diabo vem e coloca assim, ó, você nasceu para viver na miséria. Você responde, prosperidade é dom de Deus. Sempre na palavra, quer dizer, você está preparado. Está vendo por que você tem que estar na igreja, por que você tem que estar aprendendo? Você está preparado para responder. Não é para, ai meu Deus, e agora? Não, está aqui, eu respondo. Amém? E aí nós tomamos posse da nossa vitória. Quem entendeu, diga amém. Diga graças a Deus.